Fala galera, tô super confortável para falar sobre Flamengo e os jogadores do Flamengo, sabia? Mais confortável que isso, só se eu estivesse deitado na minha cama nesse momento. Mas não vou fazer essa desfeita com vocês, né? Gravar um vídeo deitado na cama. Eu poderia estar na piscina do meu prédio, de tão confortável que eu estou nesse momento. O que esse cara aqui, ó, João Saldanha, para mim, o maior de todos, falaria sobre tudo isso que está acontecendo no Flamengo, hein? O que falaria, né? Vai lembrar que tem uma final a ser jogada no sábado, né? O Flamengo tem mais time do que o Fluminense. Vejamos o que vai acontecer, tá? Mas eu acho tão esquisito, de tão confortável que eu estou, que jogadores que eu pude apurar, isso aqui é informação, que diziam lá em janeiro estarem maravilhados com os métodos de Paulo Souza, hoje, por meio do porta-voz do grupo, do Felipe Luiz, ele é o porta-voz, né? É engraçado que o Arão, de acordo com matéria do companheiro, ótimo, aliás, Léo Burlá, do UOL, Arão, Everton Ribeiro, né, que ficam de porque perdem a braçadeira de capitão, não apareçam nesses momentos para dar entrevista, né? Que apareça o Felipe Luiz para falar, ó, talvez não exista uma química. Que diabo de química, rapaz? Com todo respeito ao Felipe Luiz, que é um jogador que eu adoro, é uma pessoa... E um jogador muito bom, aliás. Desses aí da geração 85, era o único que merecia ter o contrato renovado. Mas que história é essa de que talvez não haja química? Como assim química, meu irmão? Precisa trazer um professor de química, um cientista, para fazer uma poção lá e fazer o negócio funcionar? Mas faltou química com o Domi, faltou química com o Rogério Ceni. O Renato eu vou deixar fora dessa história. Que história é essa, gente? Esse vídeo tem um oferecimento Outsider Tours, a melhor agência de viagem do Brasil. Com Outsider Tours, aliás, você pode fazer o chamado turismo esportivo pelo mundo inteiro. Saiba que Outsider Tours vai levar você para Paris para assistir a final da UEFA Champions League, a Copa do Mundo, se você quiser ir para o Catar, a final da Libertadores da América. Mas, Bernardo, o Flamengo desse jeito não vai chegar, não tem problema não. Você vai fechar com Outsider Tours o seu pacote, com aéreo, hospedagem e ingresso. E se não for para a final, o seu time, que eu suponho que seja o Flamengo, aí você pode usar créditos para usar isso futuramente em outra viagem. Tá? Quer viajar na Páscoa? Outsider Tours também pode resolver todo esse problema para você. Problema não. Essa coisa maravilhosa para você, tá? Que é fazer a viagem dos seus sonhos. Não é só viagem esportiva, não. E que se quiser vir ao Rio de Janeiro para assistir aos jogos do Flamengo, também você pode. Beleza, pessoal? Outsider Tours, a melhor agência de viagens e operadora do Brasil. Você viaja, fica em hotel bom e, de quebra, tem o ingresso para assistir aos seus jogos, tá bom? Mas vamos lá! Vamos retomar o assunto aqui. Mas que história é essa de que... Porque precisa trazer um alquimista, né? O Jorge Benjor, grande flamenguista, aliás, compôs uma música linda, né? Estão chegando os alquimistas estão chegando, né? Isso aí varia para grandes times da história do Flamengo, aqueles alquimistas todos, dos inícios dos anos 80, os de 2019, né? Agora, me parece o quê? Que vai funcionar só com o Jorge Jesus, né? Parece que tudo vai estourar nas costas do Paulo Souza, que errou pra caramba, hein? Errou pra caramba no jogo contra o Fluminense. Eu não tô aqui exibindo o Paulo Souza de cobrança, não. Tem que ser cobrado, né? Tem que ser cobrado, porque jogou contra o Fluminense parecendo que o Flamengo tinha que vencer por 4, 5-0. E não é assim, gente. São 2 jogos, tem que entender a final em 2 jogos, né? Não deu pra fazer gol ali. Faria no segundo jogo. Porque o Flamengo tem muito mais time do que o Fluminense, né? Agora, é vergonhosa a parte de cobrança até o Paulo Souza. Não vou falar nem aqui de alguns jogadores mimados desse elenco do Flamengo. Como, por exemplo, o senhor Ilharão. E aí, por que o Paulo Souza mantém o Ilharão no time? Né? Viralizaram imagens dele trotando no lance de um dos gols do Fluminense. Né? Do primeiro gol, no caso. Trotando. E me parece que não estava nem aí. Agora precisa trazer o Jorge Jesus para ficar gritando tá mal o Arão. Bota lá uma JBL daquela bem bonita e fica lá o jogador que gosta de música, o Gabigol, por exemplo, né? E fica lá repetindo em looping, tá mal Arão, para ver se ele se emenda, né?
Ele tá achando que tá onde, né? Numa pelada na casa dele, deve ter um belo campo de futebol, aliás, uma bela casa e mérito dele como profissional, não tô aqui discutindo nada disso, tal. Mas vai estourar tudo sobre o Paulo Souza, que, repito, errou bastante quando coloca o Marinho, na minha modesta opinião, como um ala pelo lado esquerdo, quando coloca o Lázaro para jogar como um ala pelo lado direito, sendo que ele nunca desempenhou essa função na vida, quando pretere jovens zagueiros do elenco que foram testados, como o Cleiton, como o Noga, por ele mesmo, Paulo Souza, para colocar o Léo Pereira, que erra absolutamente tudo que tenta. Mas por que não tem cobrança? Você imagina o Marcos Braz chegando lá falando, olha, eu acho que você não deveria ter colocado o Lázaro pelo lado direito, porque o scout dele diz isso, aquilo, o mapa de calor e outros afins, o índice de desempenho dele nessa situação, tal, ele perde em desempenho. Por que o Flamengo não contrata um diretor técnico executivo de futebol, um cara que conheça de futebol? E não adianta ser um parça, um exílio, nada disso. Traga lá o Jesualdo, traga o lateral esquerdo, o Pedro Bolsas, né? Cabeças que pensam futebol e que têm a condição, pelo conhecimento até dos métodos de trabalho do Paulo Souza, para cobrá-lo. Agora, quem vai cobrar os jogadores? Quem vai chegar para os jogadores e falar, vem cá, sentem-se aqui. Vocês diziam, no início do ano, que estavam maravilhados com os métodos de Paulo Souza. O que aconteceu aqui? O que houve que a coisa mudou de uma hora para outra? Por que vocês não entendem agora? Por que vocês, sob pressão, falam pelo meio de um porta-voz, por meio de um porta-voz que não está havendo química entre o que o Paulo Souza pensa? Por que o Paulo Souza vai numa entrevista coletiva e fala que alguns jogadores não estão entendendo direto? Isso demora. É um método que está sendo estabelecido novo no Flamengo. Vão fritar mais um técnico internamente? O vazamento disso tudo vai ser o responsável pela queda de um técnico novamente? E aí traz-se alguém que esteja jogando futebol aí na praia, tomando uma e tal. Ah, pega aí o Flamengo. Gente, isso aí precisa ser tratado com mais profissionalismo. 2019 acabou. Alguns jogadores terminaram um ciclo. Claramente, Diego Alves, Diego Ribas, Guilherão, Everton Ribeiro, que não jogou patavinas na partida contra o Fluminense. Por que então não é chegado o momento de contratar um diretor executivo de futebol técnico e falar, toma, tá aqui, já que eu não tenho condição de fazer isso, tá aqui. Promovam a reformulação do elenco em conjunto com o Paulo Souza. Não é simplesmente renovar com o Rodinei por 2 anos, não. Mas fazer um trabalho sério, competente, conhecedor dos métodos do técnico para promover essa mudança. A piada a gestão do Flamengo. Saudações, até a próxima. Tchau, tchau.